começamos essa semana sobre algoritmos recursivos. A função recursiva é uma função que chama a si própria, chama ela mesma, exatamente. Né? Exatamente, Jamil. Esse tipo de raciocínio, você pode pensar, não, mas para que serve? Essa é besteira. Né? Mas é porque existem alguns tipos de problemas que podem ser mais intuitivo resolver dessa maneira. Né? Em outras palavras, existem problemas que a resolução deles naturalmente caminha para uma diminuição da complexidade, né, de um outro problema similar, uma redução. Né? Então, o exemplo clássico, que foi o que eu usei no vídeo, para quem já assistiu pode confirmar, é o exemplo do fatorial. Né? Então, o cálculo do fatorial, ele é um número vezes o seu antecessor e assim sucessivamente. Então, 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até vezes 1. Né? Então, esse produtório, esse conjunto de multiplicações, aí é a característica do fatorial. Então, a gente poderia dizer que fatorial pode ser pensado como um problema recursivo. Por que pode ser pensado como um problema recursivo? Porque se eu tenho um número fatorial, 10 fatorial, eu sei que é 10 vezes 9 fatorial. Percebe? Então, eu resumi para dizer o que é o fatorial, para resolver o 10 fatorial, eu fiz referência a um outro número fatorial, só que um número de menor complexidade. Então, isso daí é um raciocínio recursivo. Essa é a primeira característica, só que tem uma segunda. A primeira característica do problema recursivo é que ele precisa fazer referência a si próprio. 10 fatorial é 10 vezes 9 fatorial. Então, fez referência a si próprio. Agora, a segunda característica, também essencial, é que todo algoritmo recursivo precisa ter um caso base, ou uma condição de parada. Existe um ponto, ou um caso, ou um conjunto de casos, onde eu não preciso chamar recursivamente a própria função. Então, vai chegar um número fatorial que eu não vou chamar o antecessor dele. Por exemplo, 1 fatorial. Então, 1 fatorial é 1. Pronto, eu posso determinar como constante. E aí eu vou, o 10 é 10 fatorial, no caso, é 10 vezes 9 fatorial, que é 9 vezes 8 fatorial, que é 8 vezes 7 fatorial, até chegar no 1. Aí o 1 não é fatorial de ninguém, é uma constante. Que aí foi o caso base. Né? Então, isso daí é a segunda característica de recursivo. Pois bem, então, a partir dessa linha de raciocínio, nós chegamos a exercitar, para quem, mais uma vez eu digo, para quem já teve a oportunidade de ver o vídeo, exercitar duas implementações desse algoritmo, desse cálculo do fatorial. Então, o fatorial iterativo, né, que é aquele baseado em repetições, que nós já estamos acostumados, né? Então, o cálculo iterativo é aquele cálculo repetitivo. O for é uma estrutura de iteração, de repetição. Vocês já conhecem desde APC, né? Então, para calcular o fatorial, usando um algoritmo iterativo, está aqui de forma bem simplificada, das linhas 1 a 5, né? Então, a gente tem um acumulador, tem um resultado temporário e vou repetindo a partir do número que eu recebi como parâmetro. Então, eu vou repetindo todos os números de 1 até ele. Então, o resultado vai ser o próprio resultado vezes o número da vez. Começa 1, depois 2, vezes o resultado vezes 3, esse resultado vezes 4, vezes 5, até chegar no número. Né? Então, a gente tem uma forma repetitiva de calcular o fatorial. Agora, eu também poderia dizer que o fatorial pode ser resolvido de outra maneira, de uma maneira recursiva. Né? Como? Atentando a essas duas partes, as duas características de um algoritmo recursivo. Tem que ter o caso base, tem que ter o caso recursivo, tá? A chamada recursiva. Então, se a gente disser, olha, o caso base, se o número for 0 ou 1, é o caso base, ele retorna 1. Fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1. Pronto, acabou-se. Agora, se for um número maior que 1, aí eu começo a reduzir, a simplificar o problema, né? Cada vez mais, até
o ponto dele chegar um dia no caso base. Então, qualquer número maior que 1 fatorial vai ser o próprio número vezes fatorial do seu antecessor. Então, 10 fatorial vai ser 10 vezes fatorial de 9. Tá? É uma chamada recursiva. Opa, eu apaguei sem querer. Note que a função chamada é exatamente a mesma. Tá? É fatorial underline recursivo. Então, essa função é a própria função que a contém. Aí é uma chamada recursiva. Aqui a gente vai executar passo a passo nosso software. Eu vou executar. Tá? Nesse caso, a gente está calculando o fatorial do número 4. Então, o fatorial do número 4, note que primeiro a gente vai executar a função iterativa. Então, eu vou entrar na execução da função. E ao entrar na execução da função, a gente percebe que o parâmetro número que foi passado já tem o valor 4. Vamos criar agora, definir a variável resultado, que inicialmente é 1. Pode ver aqui na pilha de memória onde está meu mouse. Né? E vamos iterar de 1 até o valor do próprio número, já que o intervalo é aberto. Então, o mais 1 é para poder incluir o próprio número. Então, iterando de 1 ao próprio número, o resultado vai ser ele mesmo vezes o número da vez. Começa com 1. Então, o i começa com 1. Então, 1 vezes 1, 1. Vamos continuar iterando. O próximo i vai ser 2. Então, o resultado vai ser 1 vezes 2, 2. Agora, o próximo número é 3. 2 vezes 3, 6. E assim vai. Né? Próximo número é o último, que é o próprio número 4. Então, o resultado aqui é 6 vezes i, que é 4, 24. Então, esse resultado é final. Então, o resultado do fatorial é 24. 4 fatorial igual a 24. Agora, vamos executar o mesmo cálculo, só que de forma recursiva. Tá? Então, entrando na execução recursiva, nós passamos o mesmo parâmetro, o número que continua sendo 4. Né? Só que agora é um pensamento recursivo. Lembrando, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Então, é recursivo. Tá? Então, 4 não é o caso base. Não é 0 nenhum. Então, vai para o else. Então, é o caso recursivo. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Então, note que vai ter uma chamada recursiva, onde o número agora vai ser 3. Quando a gente tem uma chamada dentro de outra, é o que a gente chama de chamada recursiva, e o que acontece é uma pilha de memória. Então, a nova chamada vai passar um novo valor de parâmetro que vai ficar sobre a chamada anterior. Quer dizer, são espaços de memória independentes. Tá? Então, eu tenho agora uma nova chamada na memória, um novo valor na pilha de memória, onde o número é 3. E agora eu estou investigando, iniciei o cálculo do 3 fatorial. Quando eu inicio o cálculo do 3 fatorial, ainda não é caso base. Então, vai ser quanto? 3 vezes fatorial recursivo de 2. E assim segue recursivamente. Note que cada vez mais eu me aproximo do caso base. Quase chegando. Então, 2 fatorial é 2 vezes fatorial recursivo de 1. Então, a próxima chamada vai passar o número 1. Que já é um caso base. Então, o retorno da chamada que está no topo da pilha, quer dizer, foi a última a ser solicitada, já vai ser providenciado, que é uma constante, ou não é uma chamada recursiva. Então, vai retornar 1. Então, o 1 fatorial é 1. A gente retorna. Agora, o 1 fatorial era parte do cálculo do 2 fatorial, que é 2 ou o número 2 na memória. Não, 2 vezes o resultado que foi 1. O resultado do fatorial de 1 foi 1. Então, 2 fatorial vai ser 2. Aí ele segue desempilhando e voltando. O 2 fatorial foi usado no cálculo do 3 fatorial. Então, é 3 vezes o resultado do 2 fatorial. 3 vezes 2, 6. E aí, segue desempilhando. Então, 3 fatorial foi 6. Agora, o 3 fatorial foi usado no cálculo do 4 fatorial, que é 4 vezes o resultado do 3 fatorial, que era 6. 4 vezes 6, 24. E assim, a gente chega na mesma resposta. Tá? Então, 4 fatorial é calculado de maneira recursiva. Alguma dúvida, pessoal, até aqui?
Professor, nesse caso específico, o algoritmo recursivo ele não ia ser menos performático porque ele tem que manter tipo, todas as anteriores na stack? Com certeza, né? Assim, você tocou na ferida do algoritmo recursivo, né? Então, o que é que eu perco com o algoritmo recursivo? Eu perco a otimização de recursos. Né? É exatamente isso. Né? A gente vai usar muito mais memória, porque cada chamada da função, se a gente olhar aqui, ó, cada chamada recursiva, fatorial recursivo, ele cria uma nova variável número na memória. Uma nova variável, para não perder o valor anterior. Então, ele vai empilhando mesmo novos valores de número na memória, vai gastando memória a mais. Né? Então, ele vai ser pior do ponto de vista de otimização de recursos. A execução iterativa, eu só declaro o número uma vez e vou mudando o valor do resultado, né? Iterativamente. Crio o número uma vez, crio o resultado uma vez e vou só atualizando esses valores. Mas, o que é que eu ganho com o algoritmo recursivo? O algoritmo recursivo, ele é recomendado quando você tem um problema de natureza recursiva que normalmente é complexo, para transformá-lo em solução iterativa. Né? Assim, todo problema recursivo você consegue resolver de forma iterativa e um problema iterativo você consegue resolver de forma recursiva. Tá? Tanto é que tem linguagens de programação, vocês vão ver isso em paradigmas de linguagem de programação. Tem paradigmas de linguagem ou maneiras de estruturar uma linguagem de programação e ela não tem loop. Por exemplo, você não, tem linguagens que não tem for, não tem while. Ah, professor, e você faz tudo? Faz, só que usando recursão. As linguagens funcionais. Tá? Então, ela usa recursão para simular o loop. Né? Então, o que uma faz, outra faz. Só que se o problema é recursivo, você representa ele de forma muito mais intuitiva, recursivamente. Né? Um problema recursivo não é tão complexo, mas já é um problema mais interessante do que o fatorial, porque a versão recursiva é muito mais simples do que a iterativa, se a gente parar para pensar, é a busca binária, que é justamente o exercício que eu vou liberar hoje, a atividade para vocês praticarem. Vocês já fizeram, quer dizer, a maioria de vocês já me entregou a questão da busca binária, né, e busca sequencial, mas algumas pessoas ainda faltam. Podem enviar atrasado, viu? Não deixe de enviar por causa disso, não. Que agora é o momento de você transformar, criar uma nova versão da busca binária, só que agora é recursiva. E a busca binária, se a gente parar para pensar, é um problema recursivo. É um problema recursivo porque a gente tem o array, ou a lista, e a gente está sempre olhando, quebrando esse array na metade e desempenhando, executando a mesma tarefa naquela metade. Eu tenho 10 elementos, depois eu tenho 5, e vou olhar de novo com um raciocínio semelhante, só que com um problema mais simples. Aí agora eu só tenho dois elementos. Aí depois só tenho um. Aí é o caso base. Percebe? Ou não tenho nenhum, array vazio. É o caso base também. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de ter um raciocínio mais fácil. Algoritmos recursivos, eles tendem a ser mais curtos do que algoritmos iterativos. Exceto em problemas muito triviais, como é o caso do fatorial, eles ficaram igualmente curtos, né? Os dois são muito curtinhos. Mas, por ser um problema recursivo, se fosse um problema mais complexo, a implementação recursiva ela é muito mais enxuta. É fácil de entender, né? Mais fácil do que o iterativo. Então, quando a gente for tendo problemas mais elaborados, a gente vai percebendo mais essa vantagem. Mas, em termos performáticos, a solução recursiva ela tende a ser um pouco mais cara, tende a ter desvantagem nesse sentido. Agora, só para a gente ver um outro exemplo aqui na nossa aula síncrona também, né, eu vou executar esse algoritmo recursivo para imprimir, usando recursão, imprimir os elementos ou os caracteres de uma string ao contrário. Não sei se vocês perceberam, mas o primeiro método ou a primeira função a começar a execução recursiva é a última a terminar. Né? Se a gente parar para pensar, né? Assim, a gente
a gente, no cálculo do fatorial, 4 fatorial era 4 vezes fatorial de 3. Como o fatorial ficou à direita, fatorial de 3, eu tenho que esperar o resultado dele para poder calcular o fatorial de 4. Percebe? Né? Então, essa característica, ela pode nos ser útil quando a gente traduz ou quer um problema recursivo. Por exemplo, calor, eu precisaria imprimir só a resposta aqui. Primeiro R, O, L, A, C. Né? Então, ROLAC. ROLAC é calor ao contrário. Pronto. Então, nesse caso, se a gente quiser transformar esse problema em um problema recursivo, eu poderia, considerando a string como uma lista, poderia dizer, olha, se eu quero imprimir isso aí ao contrário, qual é a primeira letra que eu vou imprimir? Então, a gente imprime a letra R. Se eu imprimir a letra R, qual lista vai faltar? C-A-L-O. Então, perceba que esse problema, ele pode ser traduzido ou explicado, resolvido de uma maneira recursiva. Por quê? Porque eu sei o que fazer em cada iteração, reduzindo o problema. Quer dizer, o problema vai ficar cada vez menor, mas vai continuar com a mesma natureza, com a mesma recursividade. Então, eu poderia dizer, olha, se eu imprimir sempre a última letra e deixando a lista, né, o restante, para imprimir na sequência, aí esse raciocínio vai sempre servir. Né? Então, olha, imprima a última letra e o restante você chama recursivamente. Então, próximo passo, vai imprimir o O e o restante recursivamente. Agora vai imprimir o L e o restante recursivamente. Percebe? Aí vai imprimir o A, o restante recursivamente, imprimir o C e acabou. Agora, esse caso que nós executamos aqui, ele deixou claro que há um caso base, uma condição que me dispensa da recursividade. Qual é o caso base? Você escolhe o caso base, nesse caso, se vai ser 1 ou 0. Eu preferiria chamar de 1, por quê? Porque se for 1, você imprime o elemento e acabou. Porque senão, aqui você chamaria recursivamente. Ainda mais uma chamada, né? Vazia, com string vazia, pronto. Quando é vazio, você não faz nada. Acabou. Pronto. Né? Aí quer dizer, seria possível, seria correto. Mas aí você precisaria de uma chamada a mais. Ficaria um pouco menos eficiente o algoritmo. Então, se você reduz o caso base para 1, né, tamanho 1, aí você imprime o caractere. Dá certo também e você economiza uma chamada recursiva. Né? Mas as duas possibilidades são corretas. Esse raciocínio foi o que nós implementamos aqui. Então, olha só. Eu quero obter o tamanho da minha frase, né, da minha string. Então, a função len, nós sabemos que ela retorna a quantidade de caracteres da string. Se o tamanho for 1, então é o caso base. Imprima esse último caractere, esse único caractere, né, que é o índice 0. Agora, se ele for maior do que 1, aí você não tem um caso base, você tem um caso recursivo. Aí você imprime, né, o último caractere, tá aqui o tamanho -1, né, o último caractere da string, e você chama recursivamente, note que é o mesmo nome, ó, inverter, é a mesma função, e você chama recursivamente, passando como parâmetro uma nova lista, uma nova string, sem o último caractere que você já imprimiu. Né? Então, esse artifício do Python, essa expressão regular, digamos assim, um artifício que você descarta elementos da string. Você cria uma substring, digamos assim. Nesse caso aqui, eu estou descartando o último elemento da minha string. Tá? Então, eu imprimo e chamo recursivamente, removendo aquilo que eu acabei de imprimir, o último elemento. Tá? Eu imprimo o último elemento e o descarto na sequência. Tá joia? Então, a gente vai chamando recursivamente. Então, vamos executar
colocar uma parada aqui, melhor. E a gente já digita a frase. Eu vou colocar o FAL. O FAL vai ser a nossa frase. Como a gente pode ver aqui na pilha de memória, nós temos o FAL. Vamos chamar a função inverter. Então, quando a gente chama a função inverter, a frase passa a ser o FAL, que foi o parâmetro que foi passado, né? Aqui, por coincidência, também chama frase. Por isso que está o mesmo nome. E vamos lá. O tamanho. O tamanho vai ser quanto? Vai ser 4, porque tem 4 caracteres. Mas o índice realmente vai de 0 a 3. Né? Mas temos 4 posições. É um caso base? Não, porque o tamanho não é 1. Né? Então, ele vai dizer, é maior que 1? É. Então, ele vai entrar numa chamada recursiva. O que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir o índice 3, tamanho menos 1, quer dizer, vai imprimir o último caractere, que é o L. Imprimiu o L, beleza. Agora ele vai chamar a própria função inverter recursivamente, passando uma nova string, né? Uma nova lista sem o último elemento. Então vai ficar ufa, né? O L já não vai ser passado. Então nessa chamada recursiva, a nova frase é ufa. Note que ele já imprimiu o L, né? Ele imprimiu e depois chama recursivamente. Por isso que ele está imprimido na ordem inversa, tá? Então, imprimiu e chamou recursivamente. Agora, a última letra é A. Então, ele vai chamar recursivamente, não é o caso base, e vai imprimir o A. Chama novamente, recursivamente, sem o A. O F. Ainda não é caso base. Vai imprimir a letra F. Chama recursivamente. Agora, a minha frase só tem um caractere, que é U. Então, esse tamanho 1 me permite dizer que eu cheguei no caso base. Eu só imprimo e não chamo mais recursivamente, senão ia ficar uma chamada infinita. E aí eu começo a voltar os outros inverter. Né? E aí, incluir ou concluir a execução e já posso, né, encerrar o programa. Joia? O raciocínio recursivo, ele não é intuitivo para qualquer problema. Tá? Ele nem sempre é recomendado ou é adequado. Então, existem problemas de natureza recursiva. Né? Vai ser muito comum. Né? Eles vão ajudar demais a gente quando a gente for lidar com problemas mais complexos que são recursivos, como, por exemplo, o percurso de dados em árvore ou em grafos. São estruturas de dados mais complexas. Né? Nós veremos. Então, esse tipo de estrutura de dados, elas são inerentemente recursivas. Né? Assim como o algoritmo de busca binária, ele é recursivo. Mas esses outros algoritmos são sutilmente mais complexos. Então, quanto mais complexo é o algoritmo, se ele é recursivo, aí você vai ter uma grande vantagem em ter uma solução recursiva, porque ela é enxuta, ela é extremamente curta, é fácil de entender e de implementar, porque ela é pequena realmente, comparada com a solução iterativa. Tá joia? Então, a missão da semana agora é implementar o algoritmo de busca binária, mas de forma recursiva.